Bom, semana passada a gente falou de aceitar a mãe e aceitar a vida, né? E hoje a gente vai falar de aceitar o pai e ir para a vida. Então, a aula da semana passada já está disponível no YouTube, assim como essa daqui também estará, tá? Eu vou recapitular um pouquinho, né? Assim como na semana passada falando da mãe, por vezes eu falei do pai, hoje também não vai ser diferente. Falando do pai, por vezes eu vou falar da mãe. Então, recapitulando um pouquinho, a Juliana Cardoso, de Goiânia, que gostoso te ver, que gostoso. Daphne Gomes, bem-vinda também, querida. Ah, meu Deus, aqui Samsung SM A225M, que bom te ver, querida, que bom te ver. Sheila Gelinski. Então, quando a gente falou da mãe, né? Quando a gente fala da mãe, a gente está falando de assimilar a vida, de receber, tá? Receber tudo. Quando a gente não conseguiu ainda fazer as pazes, né, com a mãe, aceitar a mãe, a gente não aceita o que a gente recebe. Seja um elogio, seja um carinho, seja até um favor, seja um presente, ou a gente não aceita, ou a gente não reconhece por mais que receba, tá? Por mais que receba, a pessoa fala com você, por mais que você dê, por mais que você entregue, por mais que você se mostre disponível, até mesmo como terapeuta eu estou falando. Essa pessoa, em algum momento, ela cobra de você como se você tivesse entregado nada ou muito pouco para ela. Por mais que você já tenha entregado muito, muito, muito mais do que era o seu compromisso entregar, tá? Quando a gente está falando do pai, o pai é dali que a gente aprende a nossa estrutura, que a gente aprende que a gente tem estrutura para o próximo passo, que a gente tem estrutura e força para ir para a vida, né? Então é mais disso que a gente vai falar hoje. Semana passada a gente falou muito de assimilar. As questões de receber e assimilar tem muito a ver com o nosso sistema digestório também, tá? Então, questões de, por exemplo, não conseguir absorver vitaminas. Geralmente tem a ver com não conseguir absorver amor. E, por fim, né, se você cavar, você vai ver que geralmente isso tem raiz na mãe. Eu não pude receber da minha mãe, ou não recebi, ou minha mãe nunca pôde receber, né? E a gente está dando continuidade ao padrão dela, às crenças dela, tá? O pai já pode ter relação com absorver minerais, aquilo que vai te dar estrutura para o seu esqueleto, para você ter estrutura, né? O seu esqueleto dá estrutura para tudo mais, para o seu músculo, né? Para o seu corpo físico, tá aqui e o seu corpo espiritual poder vir para esse corpo físico, graças ao nosso esqueleto, né? Graças ao corpo físico, o seu eu espiritual pode estar aqui, realizando, trazendo evolução, aprendendo, evoluindo, né? Bem, vou fazer a abertura então e a gente se aprofunda no nosso tema de hoje. Isso, vou convidar vocês para fecharem os olhos, para respirar profundamente, para trazer atenção para o seu coração. Permita-se estar aqui e agora, completamente. É seguro, é seu direito divino. Criador é comandado, amor incondicional para todos os presentes, para os nossos pais, para todos os homens, né, que vieram antes de nós, pais, avós, bisavós. Gratidão aos homens que estão aqui corajosamente, né, entre tantas mulheres. Se nós mulheres já sentimos que nadamos contra a corrente, quando nos tornamos uma terapeuta, uma teta healer, imagine os meninos. Então, eu acho que realmente eu pessoalmente, assim, gosto de agradecer especialmente a esses meninos corajosos e amorosos, criando um novo masculino, criador de tudo que é, gratidão por essa oportunidade, gratidão às nossas equipes de luz,
a tudo que fomos, que somos e que podemos ser. Gratidão por estarmos juntos no planeta para fazer a diferença. Gratidão por tudo que permitiu que esse encontro se tornasse possível. Tudo, desde a tecnologia até os nossos horários, nossa família, nossa força de vontade para que isso aconteça, para que você esteja aqui, diante do computador ou do celular agora. E abençoe tudo que será compartilhado, para que seja compartilhado e também integrado em cada um da mais elevada maneira. Arro. Gratidão. Antes de abrir os olhos, eu vou pedir que vocês enviem amor incondicional, que a gente, como um grupo, envie amor incondicional para todo o planeta. E para o Brasil também. Especialmente para os líderes e governantes. Todos eles. O Brasil, a Terra, já tem muitos pensamentos densos. Alguém tem que colocar um pouco de luz, ou um tantão de luz nesse planeta. Podemos ser nós, pode ser você. Ok, muito bem, gratidão. Então, hoje a gente também vai falar de patriarcado, né, que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo de tensão nacional, de masculino sagrado. Mas vamos lá. Se a gente pensar energeticamente e espiritualmente, qual é o papel do feminino, qual é o papel do masculino, né? Então, energeticamente, o Yin recebe, né? E o Yang dá. Eu não sei falar para vocês onde eu aprendi isso, eu era muito novinha, mas eu nunca me esqueci dessa comparação ou dessa analogia que diz assim, que o feminino, o que é representado por um círculo com a ponta para baixo, né? Para a terra, o feminino dá vida à matéria. Eu não sei falar para vocês onde foi que eu escutei isso, eu era muito novinha, tá? E o masculino, representado por um triângulo com a ponta para cima, ele se eleva da matéria. Então, o feminino dá vida à matéria e o masculino se eleva da matéria. Por que eu estou começando falando disso, né? Na verdade, eu nem me lembrava que eu lembrava disso, mas porque, obviamente, as duas energias são sagradas e divinas e têm um papel divino e sagrado. Espiritualmente, falando do papel da mãe e do homem, da mãe e do pai, a mãe, então, ensina a receber, né? Ensina o amor. Quando ela sabe receber, quando ela pode receber, inclusive do parceiro, né? Então, quantas mulheres não puderam receber ou não souberam que era seguro receber do próprio parceiro? Como que elas iam ensinar para os filhos que era seguro receber qualquer coisa? Um toque, um gesto, um favor, um carinho, porque aquilo podia sair, aquilo podia ter um preço alto, né? Se eu receber de você, eu vou ter que te pagar como? Vou ter que te pagar com o meu corpo? Vou ter que te pagar com a minha obediência? Lógico que eu estou falando de ancestralidade, tá? Tá, e para os homens, o papel do masculino sagrado, né? Ou do patriarcado, assim, do patriarcado da maneira ideal. Não o que a gente viu que ele se tornou, mas idealmente, o papel do patriarcado seria realmente proteger. Proteger, em todos os sentidos, proteger. E sim, prover também. Não quer dizer, lógico que eu não estou dizendo que só o homem pode ser um provedor e que a mulher tem que ficar sentadinha em casa quietinha. Obviamente que não é isso que eu estou dizendo. Então, em algum momento, né, esse patriarcado, vamos dizer assim, se corrompeu. E ao invés de usar as suas habilidades e as suas forças para proteger, ele passou a abusar da força.
em algum momento da história. E daí vem as dores, né? Tantas dores que nós, mulheres, e os homens também carregam. Então, eu acho que nesse grupo de estudos de hoje, eu não posso deixar de falar das dores dos homens. A gente, felizmente, fala mais das dores das mulheres. De um tempo para cá, a gente fala mais. Tem que falar mesmo, claro, e tem que falar ainda mais. Mas percebam que a gente mal fala das dores dos homens. Eles próprios mal reconhecem as próprias dores, né? Então, historicamente, dado todas as dores que a mulher sofreu, historicamente eu estou falando de séculos e milênios de abuso, de estupro, de anulação, de submissão, né, de todo tipo de violência. Historicamente, as mulheres fecharam o seu chakra básico e o chakra sexual. Então, é mais comum que você encontre mulheres com o chakra sexual e básico fechados. Por quê? Porque por séculos e milênios elas não podiam trabalhar, não podiam ganhar o próprio dinheiro, não podiam materializar seus sonhos, não podiam nem falar, expressar sua criatividade, isso tudo é chakra básico. Chakra sexual também, não podiam sentir, né? O corpo delas era sinônimo de pecado, né? O prazer delas, então, certo? Então, historicamente e geneticamente, as mulheres fecharam o chakra sexual e o chakra básico. O próprio casamento, muitas vezes, era só mais uma forma de abuso, de violência, né? Ou a vida num convento, durante muitos séculos, que a gente chama de Idade Média, né, que durou 900 anos, era a única opção que essa mulher tinha. Ou ela era dada em casamento para alguém que ela não escolheu, e ela ia ter que entregar o corpo dela para essa pessoa, ou ela tinha que se entregar para um convento, né, onde ela sofria também as coisas mais terríveis, muitas vezes. Então, tá. Então, de novo, historicamente, e quais são as dores dos homens? Então, historicamente, os homens tiveram que fechar o seu chakra cardíaco, o coração, historicamente. Justamente por causa de tantos horrores que eles foram obrigados a ver, a tomar parte. Era a única forma de sobreviver para eles, assim como para as mulheres, né? Tá? Então, penso eu, não escutei isso de Vaiana Stable, o que eu estou falando agora é a minha opinião. Penso eu que é por isso que a gente vê poucos homens nos grupos de autoconhecimento ou nos grupos terapêuticos, porque poucos homens souberam abrir o seu chakra cardíaco. É através do chakra cardíaco que a gente se conecta com o nosso eu superior e com o nosso propósito, com o amor incondicional, com a gentileza, né, com a intuição. Então, por isso eu comecei fazendo a nossa abertura e pedindo bênçãos especiais para os homens que estão aqui hoje com a gente. Então, a gente não... Quando a gente tenta, por força, a gente mulheres, eu estou falando, quando a gente tenta, por força, chacoalhar os homens para que eles ouçam, para que eles vejam, para que eles sintam, o que para você, mulher, está tão claro, você está usando do mesmo desequilíbrio deles, do desequilíbrio da força. Não funciona assim. Vocês sabem, por experiência, que não dá certo. Então, o que vai dar certo é a gente usar o feminino curado. O feminino adoecido não vai curar o masculino doente. Nem o nosso masculino adoecido, o masculino adoecido nas mulheres, também não vai curar o masculino doente. O masculino que não pode sentir, que não pode amar, que não pode intuir, que não pode ser sensível, tá? Que não pode falar, que não pode chorar. Então, a gente cura o nosso feminino, o nosso masculino, e aí os homens, por osmose, vão curar o seu masculino. Até que daí eles comecem a buscar isso por conta própria. É isso que acontece, tá? Tá, bom, como os nossos pais nos ensinam a ir para a vida? Idealmente, os pais homens, eu estou falando agora, né? Não pais igual a parents, pais, fathers.
e aqueles que estão mais despertos, né? A gente tem uma geração de homens hoje que querem ser pais diferentes de como os seus pais e avós foram pais. Então, são pais que fazem questão de estar com seu bebê no colo, de dar mamadeira, de acompanhar a amamentação, de trocar o bebê, de acompanhar o parto, né? Mas até pouco tempo atrás, assim, eu lembro do próprio príncipe Charles, né? Que agora é rei. Eu lembro que agora, quando ele foi coroado, uma matéria falou assim, o pai dele, o príncipe Philip, fez questão de jogar squash quando a Elizabeth estava dando a luz ao Charles. Fez questão de não participar do parto do filho. Pouco importante, né? Então, hoje, os pais têm outra consciência. Eles estão tomando outra consciência, né? De que eles participam e de que a participação deles é importante. Ele não deu só o espermatozoide pronto e acabou. E a mulher faz todo o restante. Isso é muito doloroso para os dois. É uma sobrecarga para a mulher e é uma sobrecarga para o homem também. Porque ele sente mesmo que ele não tem mais valor para nada, tá? Então, à medida que a gente cura isso, nas mulheres e nos homens, e eles podem participar, para eles poderem participar, a parceira tem que deixar. Então, tem parceiras que, sem se dar conta, carregam essas mesmas crenças. Elas querem um homem parceiro, mas sem se dar conta, elas carregam essas mesmas crenças de que isso é tarefa da mulher, esse é meu lugar, é aqui que eu sou importante, como mãe. Então, você sai, você é importante da porta para fora, eu sou importante da porta para dentro. Como que esse pai vai tomar o lugar dele na criação dos filhos? Então, o pai, ele ensina a ir para a vida, levando para a escola, levando para o jogo de futebol, levando para a natação, levando para andar de bicicleta, né? Quando ele fala assim, vai, pode subir no muro sim, tudo bem, eu te seguro se você cair, né? Isso é ir para a vida, você dá conta, eu te encorajo, eu te apoio, eu estou aqui te dando estrutura e suporte, se você cair, eu te seguro, né? Se a casa pegar fogo, vocês todos saem correndo e eu fico aqui para ver o que eu faço, para dar tempo de vocês se salvarem. Isso é o masculino, sagrado. O feminino sagrado é a parte que vai pegar os filhos, o gatinho, o cachorro e vai sair correndo para garantir a vida. Os dois estão garantindo a vida, os dois estão garantindo a vida, entende? O feminino é essa parte que vai falar assim, quem eu tenho que pegar no colo e sair correndo? E o masculino é a parte que vai falar assim, o que eu faço para vocês poderem sair correndo? Então, isso é a energia do patriarcado, tá? É importante que a gente faça as pazes com isso, porque senão a gente rejeita o bom. A gente acha que está rejeitando só o abuso, só a violência, só a agressividade, mas a gente está rejeitando o bom também. É só curar, só precisa ser curado. Bom, mas um pai, ele também te ensina a ir para a vida quando ele vai para a vida. Então, assim como a mãe, ela te ensina a receber quando ela também recebe, se ela não recebe, ela nos ensina a não receber, a mesma coisa o pai, tá? Se ele não vai para a vida, ele também nos ensina a não ir para a vida. Então, pensa um pouquinho nos seus pais e nos pais dos seus pais. Meu avô materno, com certeza, foi para a vida. Com certeza. Meus tios aprenderam a ir para a vida, né? Minha mãe, nem tanto, né? Minha mãe ainda tem muito para curar em relação à mãe dela. A mãe dela, minha avó materna, nunca soube receber, não sabe até hoje, com quase 90 anos. Minha mãe, que vai fazer 70, também não sabe receber. Só exige, mas não consegue receber. Do lado do meu pai, eu conheci muito pouco, eu convivi muito pouco. A família do meu pai, até uma certa idade, eu dizia, antes de ser Teta Healer, antes de ter a consciência que eu tenho agora, eu dizia que é como se eles não existissem. Depois eu me trabalhei muito para me apropriar dessa família. Mas, enfim, o que eu sei, né? O que eu sei é que meu avô paterno tentou ir para a vida, mas nunca se sentiu muito realizado em nada do que tentou fazer. Né? Meu pai vai para a vida e meu pai me ensinou muito a ir para a vida. Né? Então, eu posso ter sentido falta de muita coisa do meu pai. Quem me conhece um pouquinho mais, já fez algum curso comigo, já escutou outras lives, já deve ter me escutado falando um pouquinho mais do meu pai. Eu trabalhei muitas coisas com meu pai, senti muita falta de muitas coisas dele, me ressenti de muitas coisas que ele fez ou que ele falou,
ou que ele deixou de fazer. Mas um dia, né, eu me dei conta disso. Eu vou para a vida. E se eu vou para a vida, né, se eu fui capaz de viajar o Brasil inteiro dando curso por 7 anos, é porque ele fez o papel dele. Ele me ensinou a ir para a vida, tá? Então, pensa um pouquinho assim nos seus pais agora, tá? Se a sua mãe sabe receber, será que você se permite receber mesmo que ela não saiba? Se o seu pai foi para a vida, às vezes quando o nosso pai vai para a vida, ele faz algo que a gente não entende. Tentando ir para a vida, ele pode ter abandonado a família, porque ele não sabia, não que seja certo, mas talvez ele não soubesse como ir para a vida de outro jeito. Talvez ele não soubesse romper com o que ele precisava romper de outra forma, né? Meu pai fez isso. Então, por anos e anos, eu fiquei assim, você foi embora e eu fiquei aqui tendo que carregar o que você não carregou. Não, isso tudo eram crenças minhas. Mas eu levei tempo, realmente levei tempo para desconstruir isso, né? E aí, ver que o que ele fez foi o melhor que ele podia fazer, que o que ele fez foi realmente uma tentativa não só de se salvar, mas até de salvar a minha irmã, sem se dar conta, tá? Talvez tenha sido a coisa mais importante que ele fez para que eu e a minha irmã soubéssemos ir para a vida, tá? Mas ele foi embora de casa. Não foi possível para ele de outro jeito. Muito bem. Perguntas, pessoal, comentários. Vocês estão chocados? Não, tá tudo bem, tá todo mundo em paz. Tá bom. A gente está num limiar, falando como sociedade, né? A gente está num limiar entre, vou falar assim, tudo que era arcaico, né? Arcaico que estava impregnado na sociedade, na nossa educação, e que a gente já sabe que não funciona, e um novo que nem sempre a gente sabe exatamente como deveria ser. Quando você não conhece o pai nem a família dele, tá? E no caso da adoção? No caso da adoção, é a mesma coisa, mas deixa eu entender bem essa pergunta. Como assim no caso da adoção? No caso da adoção, como que você se lembra dos seus pais, é isso? Ah, pensa um pouquinho nos seus pais, como eles eram. É essa a sua pergunta? E no caso da adoção? No caso da adoção, você tem os seus pais adotivos. O que que eles te ensinaram, tá? E você vê por você. Você vai para a vida ou você planeja e paralisa? Planeja e paralisa. Planeja e paralisa. Não se expõe, né? Não se sente com estrutura, com força para o próximo passo, tá? Então, seria interessante trabalhar. Talvez o pai adotivo, talvez o pai biológico, talvez os dois. Mesmo que você não conheça, suas células conhecem, seu DNA conhece, seu espírito conhece, né? E a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é o Theta Healing. Você entra em Theta e pergunta para o Criador o que você precisa mudar. Da onde isso vem? Então, mesmo que a gente ache que não conhece, né? E quantas vezes a gente foi criado por um pai e a gente acha que a gente conhece ele, mas a gente está completamente enganado. Completamente enganado. Porque ele nunca conversou com a gente, porque ele nunca deu um abraço, né? Minha mãe conta que ela recebeu um abraço do pai dela na vida inteira, só no dia do casamento dela. Né? Então, eles não podiam chegar perto dos filhos. Achavam que podiam fazer mal, que podia quebrar o filho, né? O filho, a filha. A filha, então, nossa, pode ser pecado. Vai que eu me sinto bem abraçando minha filha. Né? E muitas vezes isso se misturava com, será que o que eu senti é permitido? Será que eu posso gostar de abraçar minha filha? Né? Fê, e quando a gente para de ir para a vida? É a mesma coisa, Anjo. Assim, a gente pode estar espelhando algum momento da vida dos nossos pais. Então, digamos que até um certo momento da vida deles, eles viveram de uma certa forma, e aí alguma coisa acontece e interrompe o fluxo da vida deles. E a gente pode estar numa idade que está espelhando o que aconteceu com eles, né? Porque você está falando assim, eu ia e agora parece que eu não vou mais, tá? Quando você não conhece o pai nem a família dele? Bom, acho que eu respondi isso.
Acho que uma coisa que também é importante dizer é uma coisa que eu aprendi com a constelação, né? E eu, assim, procuro trazer... Não sou consteladora, fiz seminário com Bert Hellinger e vivo com uma consteladora, mas eu não sou consteladora, pelo menos por enquanto. Que mesmo que num nível inconsciente, mesmo quando um pai ou uma mãe abandona uma criança, é porque num nível inconsciente, ela tem certeza que é melhor para a criança. Porque eles se depreciam de tal forma, tá? Eu acho que eu sou um lixo, de tal forma que eu acho que até o lixo é melhor do que essa criança ficar comigo. É isso, quando acontece o abandono. Então, quando a gente entende isso, pode ficar mais fácil a gente fazer as pazes com algumas coisas, sabe? Não duvide de que o que seus pais fizeram, eles fizeram, claro, com a consciência que eles tinham, dentro da consciência que eles tinham, ou da não consciência que eles tinham, era o que eles achavam que era melhor para garantir a vida. Ainda que fosse abandonar. Não, porque qualquer um vai ser melhor do que eu. Tá? E com certeza eles não tiveram pais também, de alguma forma. De alguma forma eles também não tiveram pais, de alguma forma eles também foram órfãos, com certeza. Não justificando, tá? Minha intenção não é passar a mão na cabeça e falar, tudo bem, que bonitinho, não é isso, tá? Mas é para a gente conseguir ficar em paz. Fê, para testar é em todos os níveis, eu sei para a vida. Sim, em todos os níveis eu sei para a vida. Sempre que você testa alguma coisa positiva que você quer que esteja instalado em você, você testa em todos os níveis. Fê, quando a gente para de ir para a vida, Fê, quem foi criado por avô e na mente considera o seu avô mais seu pai do que seu pai? Tudo bem. É natural que você tenha um apreço, uma admiração, um respeito, uma confiança por alguém que te criou muito diferente da que você tem por alguém que você conhece pouco. Mas isso não significa necessariamente que você não aceita seu pai ou que tem alguma coisa errada, tá? Se a gente rejeita, é um problema. Porque se a gente rejeita, a gente está rejeitando uma parte da gente. A gente fica em conflito com a gente. Então, vou dar um exemplo que pode parecer bobo, né? Eu sou a cara do meu pai. Eu escutei isso a vida inteira. Escutei a vida inteira. Então, eu chegava em casa, abria a porta, eu escutava minha mãe falando assim, nossa, você abre a porta igual seu pai. Você anda igual seu pai. Né? Uma vez, uns amigos da faculdade falaram assim, Fê, eu vi seu pai na rua, parecia você, só que de calça. Então, nessa época, né, da faculdade, meu pai foi embora de casa quando eu tinha 18, então na época da faculdade era a época assim que eu estava mais revoltada com ele, né? Não era bom para mim escutar isso. Não era bom. Até eu tentei não usar o Zambelli, porque o Zambelli é do meu pai. Eu tentei muito usar o meu outro sobrenome, mas não deu certo, né? Até que por fim eu fiz um mapa numerológico e eu vi que realmente eu tinha que assumir o Zambelli, aceitar o Zambelli, fazer as pazes com o Zambelli, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu negava qualidades minhas, traços meus, até o meu senso de humor, porque todo mundo fala assim, você faz piada igualzinho o seu pai. Então, muitas coisas em mim eu continha, eu rejeitava, porque era igual ao meu pai. Então, eu estou dando um exemplo que pode parecer muito bobo, muito superficial, mas a gente faz isso em níveis muito profundos, tá? E se o seu pai representa prosperidade e sucesso, e você rejeita seu pai, você acha que você vai se abrir para o sucesso e para a prosperidade? Então, vejam que é assim, a mãe representa abundância, fartura, do receber. Eu estou aberto para a fartura que é a vida, para a fartura que é a existência, para a fartura de amor, para a fartura de dinheiro, para a fartura de saúde, para a fartura de luz. Fartura de tudo que é bom, tá? A gente aprende muito disso no ventre, através do cordão umbilical, então depende muito do que nossa mãe viveu quando estava esperando a gente, de como ela se sentiu, se ela se sentiu amada, segura, protegida pelo parceiro, inclusive, isso é muito importante. E a gente aprende muito disso quando a gente é amamentado também.
Então, você foi amamentado? Não foi amamentado? Por quanto tempo foi amamentado? Mamou só em outra pessoa? Foi amamentado só com uma mamadeira? Ah, mamei, mas mamei só 2 meses. Porque quando a gente mama, a doutora Eleanor Luzes, da Ciência do Início da Vida, ela fala que a gente descobre que a gente tem a própria Via Láctea, que nada nos falta, nada nunca vai faltar. Isso é a abundância que a gente aprende com a mãe. A gente aprende a receber e aprende a assimilar a abundância da vida, tá? A receber a vida, ter vontade dessa vida, né? Que é farta, que é cheia de luz da Via Láctea, né? Agora, o pai, ele representa prosperidade no sentido de você vai para a vida e alcança o seu sucesso. Você vai, você alcança, você dá o próximo passo, tem força, tem estrutura para isso, você vai, tá? Você busca, se apossa do que é seu. Isso é o pai. Bom, falei bastante na semana passada, mas acho que eu vou repetir um pouquinho hoje, porque não sei se todos estavam, né, semana passada. Não aceitar o pai não quer dizer que você briga com ele. Não quer dizer que você o rejeita, não quer dizer que você não quer vê-lo. Não necessariamente, tá? Você pode estar em paz com seu pai e, por amor, manter uma distância saudável. Por amor, porque é nessa distância que eu deixo ele ser quem é nessa distância que eu consigo pensar nele com carinho, enviar amor incondicional e anjos. Se eu chego mais perto, a gente briga e eu mando ataque psíquico. Então, isso também é amor. Você encontrar qual é a distância saudável em que ele pode ser ele, você não fica tentando mudá-lo, e você pode ser você, e você pode amá-lo, e pode sentir o amor dele. Então, meu pai até hoje, ele fala assim, filha, quando você vai fazer medicina? Eu vou fazer 41 anos em dezembro, né? Eu sou vegetariana há quase 20 anos. Até hoje ele fala assim, você ainda tá com essa coisa chata de não comer carne? Né? Então, por muito tempo, eu me apegava a essas coisas e falava assim, cara, mas ele não me enxerga, né? Não me vê. E, portanto, se não me vê, não me ama. Né? Mas isso era a minha criança. Hoje, a minha parte um pouquinho mais sábia, consegue receber o amor dele. O amor dele é assim, nossa, essa aqui é minha filha. Esse é o amor dele. O amor dele é vaidoso, né? É orgulhoso, é de ficar exibindo, né? Então ele queria falar para todo mundo que a filha dele é médica, mas infelizmente para ele eu não fiz medicina. Não achei que isso era importante para mim, tá? Mas eu consigo hoje aceitar o amor do jeito que ele concebe o que é amor, do jeito que ele entende que é importante. Ele entende que cada vez que ele não me deu proteção, ele estava me ensinando a ser forte. Na cabeça dele, isso é amor, porque na cabeça dele ele me preparou para enfrentar tudo. Eu demorei muito para assimilar isso, tá vendo? Isso é mãe. Eu demorei muito para assimilar isso, tá? Então, isso é ficar em paz. E ele mora a 2 quilômetros da minha casa, eu vejo ele raramente. Eu vejo ele, vou visitar quando eu sei que eu tô legal e que eu vou só me divertir, né? Que se ele falar assim, você não vai fazer medicina, eu vou só achar engraçado, né? Não vou me sentir engatilhada, não vou querer colocar a luva de boxe. Aí ok, tá? Então, hoje, eu acho que eu posso dizer que eu encontrei essa distância saudável, né? Pelo menos até o momento tem funcionado, tá? Quando a gente quer mudar os nossos pais, a gente também não aceitou. Então, às vezes, a gente está muito perto, a gente pode estar até casado energeticamente, mas a gente está tentando mudar nossa mãe, mudar nosso pai, salvar nossa mãe, salvar nosso pai, fazer ele pensar de outro jeito, fazer ele viver de outro jeito, fazer ele te ver de outro jeito, fazer ele ver a vida de outro jeito. Isso tudo não é aceitar o pai e não é aceitar a mãe. Fê, meu pai. A Michelle Sack, você fez a melhor faculdade, né, Fê? Letras. Fiz. Não fiz medicina, mas é healer. Mas para ele, healer e nada
né? Quem foi criado por avô, tá bom, na mente. Meu pai, quando foi fazer meu registro, exigiu que o sobrenome dele ficasse no da frente da minha mãe. Olha que curioso. Deve ter alguma compensação aí. O sobrenome da minha mãe ficou por último, e por isso o nome que uso para trabalho e tudo mais é o da minha mãe. Que interessante. O movimento que foi feito por ele no momento do meu registro de nascimento acabou gerando isso. Ok, muito interessante. Ele deve ter feito alguma compensação genética histórica. Aí teria que estudar um pouco mais a história da família. Homens, mulheres, que meninos que nasceram, que meninas que nasceram, quem que não pôde levar o nome adiante, porque interessante, muito interessante mesmo, uma correção genética ou histórica. Bem, 19h40 já, nossa, como pode? Pessoal, então, vou fazer uma pergunta para vocês. Semana passada eu perguntei para vocês assim, se você pudesse mudar alguma coisa na sua mãe, o que você mudaria? Então, é claro que hoje a pergunta é, se você pudesse mudar alguma coisa no seu pai, o que você mudaria? Você gostaria que ele falasse diferente? Você gostaria que ele falasse? Você gostaria que ele fosse capaz de dar um abraço, que ele fosse mais flexível, que ele apreciasse a vida, que ele ouvisse mais, que ele sofresse menos? Se você pudesse mudar alguma coisa no seu pai, o que você mudaria? E aí eu vou convidar um de vocês para o exemplo, para a demonstração. Olha que interessante, né? Semana passada, em que a gente falou da mãe, nós tivemos 80 pessoas online. Hoje que a gente está falando do pai, nós temos 35. Ok? Todo mundo pensou, conversou com seu coração. Se eu quisesse, se eu pudesse mudar alguma coisa no meu pai, o que eu mudaria? Essa é uma pergunta excelente para trabalhar o seu nível genético. É claro que a gente não vai trabalhar o seu pai ou a sua mãe, a gente vai trabalhar você. A sua percepção dos seus pais, o seu pai ou o seu pai em você, né? Geralmente aquilo que a gente coloca, que a gente pensa, que a gente gostaria de mudar nos nossos pais, é aquilo que a gente carrega no nível subconsciente. A gente carrega no sentido de perpetuar ou no sentido de ter que mudar aquilo. Das duas formas, isso nos limita, nos prende, cria padrões na nossa vida. Muito bem, então vou pedir para o Criador com quem de vocês fazer o exemplo, com quem seria mais benéfico para todo mundo. Vamos combinar assim? Se você está disponível para demonstração, abre a sua tela, tá? Se você não está disponível, feche um pouquinho a sua tela, tá? Então, se você abrir sua tela, eu sei que você pode ser convidado. Olhando para os rostinhos de vocês, para perguntar para o Criador. Tá. Amores, me veio uma pessoa, mas eu me lembrei que eu não fiz os testes com vocês ainda. Então, antes de convidar, eu vou pedir para quem quiser fazer os testes ficar de pé e a gente vai fazer alguns testes.
Sempre zipa antes de fazer os testes energéticos, porque o seu campo eletromagnético tem que estar em ordem para o teste ser fidedigno. Sempre checa o seu sim e o seu não, de olhos fechados e falando em voz alta. Muito bem. Então, de olhos fechados, repita em voz alta. Em algum nível, eu tenho que salvar o meu pai. Em algum nível, eu tenho que ensinar o meu pai. Em algum nível, eu tenho que provar o meu valor para o meu pai. Provar o meu valor mexeu com mais pessoas. Em algum nível, eu tenho que ser perfeito para ser amado pelo meu pai. Em algum nível, eu tenho que me afastar do meu pai. Se deu sim, seria bom investigar de onde isso vem, do que isso serve, tá? Às vezes a gente acha que tem que se afastar do pai para proteger a mãe, para dar apoio para a mãe, né? Porque a gente sentiu quando era criança que tinha que escolher entre um e outro. Não podia amar os dois. E crianças que sentem que tem que escolher entre um e outro, muitas vezes fazem escoliose na coluna. Eu tenho que tomar o partido do pai, eu tenho que tomar o partido da mãe, elas fazem escoliose. Em algum nível, eu tenho medo do masculino. Em algum nível, os homens são perigosos. Em algum nível, eu odeio os homens. Em todos os níveis, eu sei o que é amor de pai. Em todos os níveis, eu posso ser eu mesmo e ter o amor do meu pai. Em algum nível, eu tenho que contrariar o meu pai. E, em algum nível, eu tenho que concordar com meu pai. E pode sentar. Tá bem.
Lucas, você gostaria de fazer a demonstração? Fica à vontade, fica? Tá bom. Igualmente. Lucas, você sabe o que você gostaria de trabalhar? Por onde você gostaria de começar? Boa noite. Tá me ouvindo? Ouvindo. A única crença que apareceu para mim foi eu tenho que provar o meu valor a meu pai. Ótimo, tá bem. Isso, Lucas já está conectado. Então, Lucas, põe a mão ou no seu coração ou assim no seu antebraço, né, para você se conectar com as suas células. E pergunta para a fonte da onde isso vem, onde isso começou, com quem isso começou. Geralmente os atalhos que eu uso aqui nas demonstrações, uso os atalhos do Aprofundando Digging, mas uso bastante o atalho que a gente aprende no Você e o Criador, tá? São 4 perguntas. Da onde isso vem, onde começou, do que está te servindo, o que você está aprendendo, o que o Criador gostaria que você aprendesse. O que me veio é como se surgisse isso com o meu avô. Uhum. Ele não teve o pai, né? O pai dele morreu antes dele nascer. O seu avô, O meu avô. Meu tá, bisavô morreu quando ele estava na barriga. tá. E seu bisavô morreu como, você sabe? Ele, é, ele morreu com um tiro. Numa, Ele, numa, numa não, ele briga, numa tinha, guerra? não, ele tinha uma loja Tá. e vendia arma. E aí um funcionário estava testando a arma e atirou nele. Só Ai, que era por uma loja no acidente. interior. Uhum. Ele tentou ir para a cidade, pegou um barco no rio, quer dizer, levaram ele por um barco, mas no caminho ele morreu. Tá bom. Olha, geralmente eu não perguntaria como foi que o bisavô dele morreu, mas por alguma razão me veio que seria importante perguntar, tá? Tá bem. Do que serviu para o seu pai, para o seu avô provarem, terem que provar o valor deles para o pai deles? Do que serviu para os homens antes de você? O que me veio aqui para meu avô é como se fosse uma mensagem para o pai dele no céu, dizendo que ele, ele realmente tinha valor. Sim. Lucas, posso pedir para você ficar de pé de novo? É genético que eu vou testar, tá? Uhum. Me veio forte, assim, quando eu me conectei com seu avô, mas vamos tirar a prova. Então, zipa, não sei se você já zipou de novo. Sim, 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 não, não, não. Sim, sim, sim. Uhum. Tá. Em algum nível, eu só existo se eu tiver valor para o meu pai. Em algum nível, eu só existo se eu tiver valor para o meu pai. Ok, deu não. Uhum. Em algum nível, eu só existo se eu for visto pelo meu pai. Em algum nível, eu só existo se eu for visto pelo meu pai. Tá, aí deu sim. Tá bem, pode sentar então. E você conhece seu avô paterno? Sim, Tá. O que ele sentiu que ele tinha que fazer para ser visto pelo pai dele? O pai dele, né, que já era falecido, mas o que ele sentiu que ele tinha que fazer para ser visto por esse pai? Por esse pai? é, ter uma família grande Uhum. e conseguir muito dinheiro, prosperar Tá, na vida. tá.
Tá, o que que o seu avô aprendeu com isso, de bom? Tentando provar o valor dele para o pai dele. O que que ele aprendeu de bom? De bom, ele aprendeu que ele era capaz de construir muita coisa aqui, nessa experiência de vida, coisas Uhum, materiais. uhum. Tá. Mas tem um grande mais aí, não tem? Sim, Mas isso foi construído com muita dureza, com ele muita... foi, ele, entre aspas, né, foi morto para a família. Apesar de ele ter uma família com 7 filhos, ele ter vivido a vida inteira casado, ele era engenheiro, ele vivia no interior viajando, então ele só aparecia na casa para almoçar, às vezes. Ele era Uhum, ausente, completamente ausente para os filhos. sim, sim. Então, vejam que coisa, né? Ele perdeu o pai, né? Piquititinho, bebezinho, né? É isso? Logo que nasceu. Não, Antes de nascer. ele estava na barriga da mãe, Antes de quando o pai nascer. dele foi morto. E aí ele também se torna um pai ausente, né? Porque ele não sabe como ser pai, né? Tá bom. Tá bom. E seu pai? O que que seu pai aprende? Do que serviu para o seu pai ter que provar o valor dele para o seu avô? O que me vem é que ele não conseguiu fazer isso. Tá. Mas ele mantém essa crença. Do que serve para ele até hoje? É de que ele não precisa, do pai, não precisa algo mais o aprendizado bom para ele. É, Lucas, o áudio falhou. Você pode falar de novo, por favor? né, eu estava aqui conectando assim, qual seria o aprendizado positivo, né? O ganho construtivo para ele. Não, A o manutenção. ganho nem sempre é construtivo. O ganho pode ser bem ilusório. Hum, O ganho pode ser enquanto eu tento provar meu valor para o meu pai, eu sou forte. Eu sou duro, eu não me abro. É, Parece que ele queria sentir o que era ter um pai, porque parece que ele nunca sentiu o que era ter um pai. sim, O ser pai dele sempre foi uma ilusão. sim, tá. Tá bom. E aí chegamos a você. Tá. Do que serve para você, Lucas, a crença de que você tem que provar seu valor para o seu pai? Mesmo que pareça bobo, tá, Lucas? É o que me vem é como se eu tivesse um espírito e eu estou abençoando meu pai. Uhum, tá. Olha, não tem problema o Lucas se ver abençoando o pai dele. Se ele estiver fazendo isso como filho, tá? É um problema se ele estiver se colocando como pai do pai dele. Tá? Então a gente vai testar mais um pouquinho, tá bom, Lucas? Uhum. Você pode ficar de pé mais um pouquinho, por favor? É, em algum nível, cabe a mim dar valor no sentido de cabe a mim fazer o meu pai se sentir de valor. Em algum nível, cabe a mim fazer o meu pai se sentir de valor. Estou meio travado. Sim, sim, sim. Hum, Em algum nível, cabe a mim fazer o meu pai se sentir de valor. Sim, Assim, né? Em algum nível,
Em algum nível, se eu abraçar o sucesso, eu vou ser maior que o meu pai. Em algum nível, se eu abraçar o sucesso, eu vou ser maior que o meu pai. Ok, que bom que deu não. O que me veio é que se eu alcançar o sucesso, é como se eu impedisse o meu pai de alcançar o sucesso. Ele não ia fazer mais esforço porque eu já teria conseguido. Tá, testa isso então. Se eu, em algum nível, se eu alcançar o sucesso, eu impeço meu pai de alcançar o sucesso. Em algum nível, se eu alcançar o sucesso, eu impeço meu pai de alcançar o sucesso. Tá, deu sim também. Só mais um minutinho, Lucas, só um minutinho. Tá perfeito. Em todos os níveis, eu posso ver o meu pai como grande. Em todos os níveis, eu posso ver o meu pai como grande. Tá, eu não. Tá bem, pode sentar. Vou falar um pouquinho com vocês e vou continuar com o Lucas. Quando a gente fala de ver os pais como grandes, significa que a gente pode e deve vê-los como adultos, tá? Capazes de lidar com as escolhas deles. É isso que significa vê-los como grandes. Não significa que você tem que se fazer de pequeno. Aliás, essa é uma crença que muitas vezes eu testo. Eu tenho que me fazer de pequeno para o meu pai ou para minha mãe se sentir grande. Se der sim, remove, né? É claro que diante do pai e da mãe, você é o pequeno. Mas você não é pequeno. Você também é grande. E as pessoas confundem isso. Outra coisa, né? Muitas vezes você desde pequenininho olhou para os seus pais e viu que eles não eram assim tão adultos, né? E aí, desde pequenininho, o que a gente fez? A gente adulteceu muito rápido e, sem querer, se colocou como mãe e pai dos nossos pais. Então, é isso que contraria a ordem natural das coisas, e aí a nossa vida e a vida deles também fica truncada. Tá? Então, mesmo reconhecendo que a minha mãe e meu pai são crianças, 80% de crianças, são bem crianças ainda, mas eles são grandes, entende? Eles são capazes, ou deveriam ser, de lidar com as próprias escolhas, tá? Então, Lucas, eu não esqueci de você, eu já vou voltar, tá? Tem uma comparação muito legal, que é o seguinte, né? Se você tem um bebezinho, você pai, você mãe, tem um bebezinho, e seus pais, um dos dois, precisa muito de cuidado. Está numa fase da vida, está passando por algo e precisa realmente de muito cuidado. O que você vai fazer? Você vai contratar uma babá para o seu bebê e vai cuidar do seu pai ou da sua mãe? Ou você vai contratar uma cuidadora para os seus pais e vai ser o pai e a mãe do seu bebê? Você vai contratar uma cuidadora para os seus pais e vai ser a mãe e o pai do seu bebê. A gente não devia nem ter dúvida, tá? Porque essa é a ordem natural das coisas. Então, eu estou cuidando da minha mãe e do meu pai como filho, sem deixar de ser a mãe ou o pai do meu filho, tá? Porque senão você fica tentando tomar um papel que não é seu, não, mas a minha mãe não teve mãe, coitadinho, meu pai não teve pai, coitadinho. Realmente, sinto muito. Mas enquanto você tenta ser a mãe ou o pai dos seus pais, você se torna mais um pai ausente para os seus filhos. E aí o círculo vicioso não tem fim. Tá bom? Então você cura a sua família, o seu clã, mudando a história e tomando o seu lugar. O seu lugar é ser filho dos seus pais, pai dos seus filhos. Tá? Tá bom. Deixa eu voltar aqui para o Lucas.
Lucas, você me dá permissão para eu pedir para o Criador remover que, que cabe a você fazer seu pai se sentir de valor? Sim. Sim, E que se você alcançar o sucesso, o seu pai nunca vai alcançar, a gente pode remover isso? sim, E se você alcançar o seu sucesso, o seu pai vai desistir de alcançar também o sucesso ou o sucesso dele? sim. A gente pode pedir para o Criador remover de todos os níveis, resolver o nível histórico que você tem que provar o seu valor para o seu pai? Sim. Tá, para o Lucas e para todos que derem permissão. Posso pedir para o Criador, Lucas, mostrar do sétimo plano para você qual é o seu lugar de filho? Sim, E como ter amor de filho pelo seu pai? sim, Como expressar o seu amor como sim, filho e receber o amor do seu pai como pai? sim, Posso pedir também para o Criador te mostrar como ver o seu pai como grande, como capaz, como forte, como adulto, como sucesso, como um homem de sucesso, sim, mesmo que ele não se veja assim. sim. Lucas, vou pedir para você ficar de pé mais uma vez. Ainda me vem que tem algo assim, desde o seu bisavô, para a gente ou remover ou substituir. Por favor, testa assim. Isso sim. Hum, em todos os níveis é seguro ser homem. Em todos os níveis, é seguro ser homem. Ok, deu sim. Tá? Hum. Em todos os níveis eu estou livre para ser eu mesmo. Em todos os níveis, eu estou livre para ser eu mesmo. Em todos os níveis eu estou livre para ir para a vida. Em todos os níveis, eu estou livre para ir para a vida. Deu não. Em todos os níveis é seguro ir para a vida. Em todos os níveis, é seguro ir para a vida. Deu não também. Em algum nível, se eu for para a vida, eu vou acabar como meu bisavô. Em algum nível, se eu for para a vida, eu vou acabar como meu bisavô. Isso é não? É não. É Em não. algum nível, se eu for para a vida, eu vou acabar como meu avô. Em algum nível, se eu for para a vida, eu vou acabar como meu avô. Em algum nível, se eu for para a vida, eu vou acabar como meu pai. Em algum nível, se eu for para a vida, eu vou acabar como meu pai. Coisa. Estou aqui perguntando do que serve, então, a crença de que não é seguro ir para a vida. É porque a gente testou, é seguro ir para a vida, deu não. Me veio assim também que não é seguro ter filhos. Tá. Verifica isso, então. Em todos os níveis é seguro ter filhos. Em todos os níveis, é seguro ter filhos. Tá.
E em relação ao trabalho, à profissão, ao sucesso? Como você se sente? O que vem para você? O que me vem é que meu pai não conseguiu fazer nada do que ele queria, Tá? mas meu avô conseguiu, à custa da família. Aham. Testa assim, em algum nível, ou eu tenho sucesso, desculpe, em algum nível eu tenho que escolher entre o sucesso e a família. Em algum nível, eu tenho que escolher entre o sucesso e a família. Tá. Bom. Porque eu sinto ainda que tem uma recusa. Eu só não sei exatamente a recusa, recusar o quê? Tá bem, Lucas, senta, meu anjo, gratidão, tá? Tá bom, então a gente testou, é seguro ir para a vida, deu não, eu tenho que escolher entre o sucesso e a família, deu sim, certo? Tá bom. Lucas, querido, você me dá permissão para pedir para o Criador, então, mudar isso? Substituir essas crenças? Sim, Então, para o Lucas, para todos que derem permissão, é comandado remover que você tem que escolher entre o sucesso e a família. Que você só pode ter um deles. Que para ter sucesso você tem que sacrificar a família e ser ausente, e ser sim, sozinho. sim. E que se você se dedicar à família, ou tiver uma família, ou tiver filhos, você abre mão do sucesso. Podemos remover isso? Sim. Então, de todos os níveis, Criador, é comandado que isso está completo, finalizado, e que você, Lucas e todos mais estão prontos para seguir adiante, sem carregar essas crenças dos ancestrais. Tá, Lucas, agora acho que é possível. O que você está aprendendo de bom? De bom. O que me veio é amar o meu pai pela essência que ele é, independentemente do que ele faça ou tenha, ou que ele, no que ele acredite aqui neste plano. Eu consigo amar ele. É porque me veio uma mensagem, assim, como se meu bisavô tivesse em outro plano, assim, um certo choro, querendo mandar mensagem pro meu avô, assim, que ele o ama muito. Que ele o ama. Isso. Aham. Tá. Meu avô tem 92 anos. E é como se ele estivesse aguardando meu avô voltar Aham. para casa, para ele poder dizer isso para ele, né? Tá, Isso que eu fiz foi o melhor. tá bom. Olha, o que a gente pode fazer como Teta Healer, né? O que o Lucas trouxe é muito lindo. Numa constelação, a gente colocaria o pai atrás do Lucas, o avô atrás do pai, o bisavô atrás do avô, certo? Então, aqui a gente pode trazer para o Lucas, né? O que é amor de pai e pedir amor incondicional para o bebê no ventre, para o Lucas, para o pai dele, para o avô, para o bisavô, para todos esses homens que vieram antes dele, tá? Que eles todos se sintam completamente amados pelo Criador desde a concepção e pelos pais desde a concepção. Isso é tão poderoso, pessoal. Então, Lucas, você me dá permissão para enviar amor para o bebê no ventre para os seus ancestrais? Sim, Você, seu pai, seu avô, seu bisavô.
Sim. A gente pode conversar com o eu superior deles, tá? A gente não pode fazer downloads, substituir crenças, mas o Lucas pode falar com o eu superior do avô dele e falar assim, vô, seu pai te amava muito, seu pai te amava muito, né? Se for possível, pedir permissão para o vô dele acessar o bisavô no quarto plano, como a gente faz, né? Acessar os ancestrais no quarto plano da existência também é possível, tá? Tem todos esses recursos. Lucas, você sente no seu pai, no seu avô, um medo da vida acabar? Um medo, assim, de que a tristeza sempre vai me pegar de surpresa, a perda, o luto, ou não? Sim, Tá, perfeito. Meu avô tem muito medo de morrer. Acho que é uma tá. das coisas que mantém ele vivo. Não por ele, mas porque ele quer sustentar a família. Uhum. Ele acha que se ele falecer, tudo vai desmoronar. Tá bom. Podemos pedir para o Criador remover isso do seu sistema? Eu não vou pedir para testar agora, tá? Só vou pedir sua permissão para remover. Sim, Podemos remover que o medo de morrer serve para te manter vivo e para garantir a sobrevivência da família? sim, Porque esse medo também impede que se viva plenamente, né? Que se aprecie todas as alegrias, porque se eu ficar muito alegre, pode ser que ali, daqui a um instante, eu caia do céu. Lucas, a gente pode trazer para você, para todos que quiserem, do sétimo plano, o que é amor de pai, sim, apoio de pai, sim, força de pai, sim, encorajamento de pai, sim, estrutura de pai. sim. Hum. Qual é a sensação de que seus ancestrais são grandes Sim, e fortes e capazes sim, e bem-sucedidos? sim, Qual é a sensação de que todos os seus ancestrais, Lucas e todos que quiserem, tá? Que todos os seus ancestrais foram e são bem-sucedidos no que vieram fazer nesse planeta. sim, No que eles vieram ser, no que eles vieram aprender, no que eles vieram realizar, no que eles vieram mudar, no que eles vieram fazer diferente. sim, E que vocês já sabem como sentir essa gratidão, essa reverência, sem ter que repetir qualquer história. sim, E sem ter também que consertar qualquer história que ocorreu antes. sim, E que vocês já sabem que vocês podem ser vocês mesmos, livres, autênticos, felizes e assim curar o clã de vocês. sim, Muito bom. E que vocês já sabem que é seguro ser completamente feliz e realizado tanto na família quanto na profissão. sim, Que isso tudo pode caminhar junto, pode crescer junto, pode dar frutos junto. sim, Lucas, a gente pode trazer para você que é seguro você se sentir de sucesso, sem ter que carregar a tristeza dos homens da sua família. sim, Que você pode ter sucesso sem ser ausente.
Sim. Que você pode viver a sua vida plenamente, o seu sucesso, alcançar todo o seu sucesso sem medo de desaparecer para sua família. Sim. Muito bom. Algo mais, Lucas? Não, o que me veio foi só, assim, muito amor, de que independentemente de onde você esteja no mundo, seja neste plano, seja no quarto ou em algum outro plano, é o amor que está conectando tudo. E essa conexão é sempre feita pelo amor. O amor é enviado independentemente de qualquer tempo e espaço, para toda a família, para todos que a gente ama. Que bom, também. Gratidão, Lucas, muito grata mesmo. Eu que agradeço muito. Tá. Muito bom. Gratidão a todos. Especialmente ao Lucas. Daniela perguntou aqui, Fê, não podemos fazer downloads ou retirar crenças dos nossos pais e outros ancestrais? Anjo, você tira de você. É para isso que a gente veio para esse planeta, tá? Porque não tem como você mudar o outro, a força, não tem como sem a permissão do outro. Aí o que a gente faz? A gente, por amor, olha que coisa linda. Por amor, você tá lá no quinto plano e fala assim: não, mas eu quero mudar. Então eu vou, pego para mim esse DNA, pego essa crença, carrego ela comigo, daí eu mudo em mim. Entende, pessoal? Tá? Então você pode mudar em você. Tudo que você gostaria de mudar nos seus pais ancestrais, você muda em você. E vai reverberar. Vai reverberar, claro, na medida em que eles permitem, mas vai reverberar, tá? Tanto para os descendentes quanto para os ancestrais. No caso da escoliose no quadril direito, quais crenças e downloads indicaria fazer? Então, escoliose no quadril direito, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Olha, geralmente, para o lado direito, é pai, tá? A gente precisaria ter certeza de qual é a sua lateralidade, e isso não tem a ver com qual mão você escreve, é um pouco complexo determinar com certeza qual é a nossa lateralidade. Mas, geralmente, o lado direito, tanto para homens quanto para mulheres, é o pai e o lado esquerdo é a mãe. Se a sua escoliose é para a direita, então o mais provável é que você tenha sentido que você tinha que tomar o lado do seu pai. Veja se faz sentido. Se não faz sentido, então a sua lateralidade é invertida e você sentiu que tinha que proteger sua mãe. Veja se faz sentido, tá? Isso pode ter começado ainda na barriga da mãe, quando a coluna está sendo formada, tá? Como é na altura do quadril, tem que ver se é a C, se é uma vértebra C, né? Se é o cóccix, se é a sacral, se é a lombar, porque cada pedacinho da nossa coluna representa impactos, crenças, conflitos diferentes, tá? Bom, se for a coluna sacral, deixa eu pensar aqui, quadril, sacral, acho que deve ser ou cóccix ou sacral, né? Se for a sacral, pode ter também um sentimento de abuso, um abuso que pode ser sim sexual, tá? Então, talvez algo que não aconteceu com você, mas que aconteceu ou com a sua mãe ou com seu pai, tá? Um sentimento de abuso sexual. É mais provável que seja, tá? Se for uma vértebra aqui da lombar, a gente também fala de abuso, mas aí não é assim, não é necessariamente sexual, pode ser outro tipo de abuso. Me senti abusado pelo governo, me senti abusado pelo meu chefe, no meu trabalho, exploram o meu trabalho, não me pagam direito, bem agora que eu vou ter filho, ninguém vai me pagar, né? Então tem que ver o que aconteceu, como foi sua gestação, nascimento, como seus pais estavam, isso é sempre muito importante, tá? Essa anamnese, né? Lucila, não sei se fez sentido, Flor, tá? Não sei se foi possível contribuir dessa vez, sem conhecer um pouquinho mais do caso, tá?
Então, você perguntou assim de crenças e downloads. Possivelmente, né? Eu tenho que tomar o lado ou do pai ou da mãe. Eu tenho que proteger meu pai ou minha mãe, né? E de repente, assim, até me vem essa imagem, assim, de você se colocar na frente, sabe? Para proteger ou o pai ou a mãe. Então, se faz sentido, testa, verifica, se der sim, você remove essas crenças, né? Traz que você pode ter equilíbrio, que você pode honrar tanto o masculino quanto o feminino, que você pode amar igualmente a mãe e o pai, tá? Ah, mas só minha mãe cuidou de mim, mas você pode amar os dois. Mas só minha mãe me criou, mas você pode amar os dois. Você tem permissão para amar os dois, tá? Não é uma traição à mãe, não é uma traição ao pai. Se ele te criou sozinha, sua mãe foi embora, né? Tá bom, pessoal? Isso é importante, que a gente cure na gente e, se a gente tiver oportunidade, em quem der permissão para a gente também. O Lucas é um ser humano lindo e foi muito lindo, né? Então, ele trouxe essa oportunidade da gente falar da ausência do paterno, que é algo que acontece muito na nossa sociedade, né? Então, no caso dele, um ancestral morreu num acidente. Podia ter sido numa guerra, podia ter sido numa briga, né? Num conflito, podia ter sido de doença, podia ter decidido que ele ia imigrar para outra cidade, ele nunca mais voltou, né? Mas o que a história dele foi um exemplo, né? Um exemplo assim de como na ausência paterna dali se criou um padrão de ausência, né? Então o vô dele não deixou, para não deixar nada faltar para a família, como provavelmente faltou para ele foi um pai ausente que não se via, né? Mas também faz sentido porque ele não sabia como ser pai, né? Eu sei trabalhar, mas eu não sei como ser pai, né? Aí o pai do Lucas também tentando fazer uma correção, porque a gente está sempre tentando corrigir no nível subconsciente, mas bom, eu não vou sumir no mundo, eu não vou ser um pai que ninguém vê, mas eu também não consegui alcançar meus objetivos, né? Porque também ainda não sabe como se apropriar dessa energia masculina e do papel do pai por inteiro. Percebe, pessoal? Aí vem o Lucas, que faz mais uma super correção, né? Tá bom? Uma linda correção, né? Mas é importante que a gente, quando a gente percebe essas correções, primeiro que a gente perdoa, a gente tem compaixão e a gente olha para os nossos ancestrais de outra forma. Segundo, que a gente começa a se liberar, né? A gente descobre que a gente pode sim fazer as correções, mas sem ser um mártir, sem o sacrifício, sem ter que repetir histórias, né? Alexandra, disponibiliza para os ancestrais e descendentes que quiserem receber. Sim, ela está continuando aqui uma resposta, né? A crença tenho que me afastar do meu pai foi positiva e tive escoliose muito séria na adolescência, na torácica. Ok. Olha, que interessante. Tenho que me afastar. Grata, Alexandra, você me lembrou disso. Então, a escoliose pode ser ou tenho que me aproximar, né? Ou tenho que me afastar, tá? Os testes foram negativos em relação ao pai, mas em relação aos homens foram positivas. Muito bom, que bom que você verificou isso. As crenças teriam outra fonte, como, por exemplo, de eu ter medo dos homens, odiá-los. Olha, sempre a melhor coisa é perguntar ao Criador de onde vem, tá? Mas pode ser que tenha sido, sim, começado com os ancestrais. Me parece que é o mais possível, o que me ocorre. Só que o sistema, ao invés de internalizar assim, sei lá, meu bisavô é perigoso, ele internalizou os homens. Não vou me proteger só de um, vou me proteger de todos, tá? Mas provavelmente tem relação com os ancestrais, sim. O que as suas ancestrais viveram com os homens? Com os parceiros, ou irmãos, ou filhos, ou, né, sei lá, tá? Quando o pai faleceu, ainda na primeira infância, questões de ir para a vida é comum? É comum, sim. Exatamente porque a gente não teve, pode não ter tido essa pessoa que
nos deu o exemplo, nos mostrou como ir para a vida. Às vezes a nossa mãe sabe fazer isso. Só que assim, digamos que o nosso pai morreu na nossa primeira infância, mas a nossa mãe tem isso muito, muito bem trabalhado dentro dela. Então, a gente aprende. Ou a gente tem um avô, um tio, um irmão que nos ensina a ir para a vida, entende? Ou a sua mãe fala, não, mas o seu pai ia para a vida. Você não teve ele, mas você tinha memória dele, o que se falava dele. Mas seu pai fez tal coisa, mas seu pai não sei o quê. Seu pai não deixava nada faltar. Era só um móvel ficar torto que ele consertava. Então, às vezes, mesmo que ele tenha falecido, mas você recebeu essa energia dele, esse legado dele. Às vezes não teve esse legado, tá? Mas tudo bem. E se você tiver? Você pode se perguntar assim, tá? Fecha os olhos, faz uma espécie de manifestação, né? Se você tivesse tido o seu pai com você, sempre, até hoje, o que seria diferente? Como você se sentiria? Veja o que vem para você. O que você vai responder? Parece que eu me sinto mais forte, parece que eu me sinto mais corajosa. Então, traz isso da fonte criadora para você, tá? Acessa seu pai no quarto plano, você é uma Teta Healer. E lembrei agora de uma coisa assim maravilhosa, né? Que eu também aprendi com consteladores. Como pais, você como pai, você como mãe, né? Não deseje nada para os seus filhos. Só abençoe os seus desejos. Isso me ensinou tanto. E você que está aqui, como filho, como filha, pai, mãe, não me deseje nada, só abençoe os meus desejos. Então, mesmo que não seja possível você falar isso para os seus pais, diga mentalmente, diga para o superior deles, pai, mãe, não me deseje nada, só abençoe os meus desejos. Filho, filha, não te desejo nada, só abençoe os seus desejos. Meu pai não conseguiu ir para a vida, fico paralisada sem saber caminhar. Como fazer para quebrar esse padrão? Sinto que estou repetindo os padrões dele. Olha, fazendo o que a gente fez aqui, tá? O que o Lucas generosamente permitiu que a gente fizesse como exemplo. Da onde isso vem, onde isso começou, do que está te servindo. E se você for para a vida? E se você caminhar? Quem que você vai deixar para trás? Quem que você tem medo de deixar para trás? Você tem medo de ficar maior do que alguém? Tem medo de se distanciar da família? Ou do pai, né? Não, meu pai não conseguiu ir, então se eu for, vai ser uma humilhação para ele. Pode ser essa crença, tá? Eu tenho que me manter pequena para o meu pai não se sentir menor ainda. Pode ser, né? Ainda mais, assim, se a gente pensar nas crenças de gênero, né? Talvez para o homem, que nem o Lucas, qual que era a crença dele? Não, se eu tiver sucesso, meu pai vai sentir que teve sucesso, né? Isso tem muito a ver com as crenças históricas, genéticas a respeito do gênero também, né? Do homem se realizar através de um filho homem. Para um pai, um avô que tenha crenças, vamos dizer assim, mais retrógradas, mais machistas, talvez a gente tenha medo assim, não, mas se eu for e se eu fizer, se eu conquistar aquilo que meu pai não conseguiu, eu, menina, ele pode se sentir envergonhado, ao invés de se sentir orgulhoso. Veja se faz sentido, tá, gente? Não necessariamente faz sentido. Tem pai que vai falar assim, tá vendo minha filha? Olha só que coisa linda, minha filha, minha menina, olha só onde chegou, né? Tem pai que vai realmente ter muito orgulho. Mas tem pai que ama a filha, né? Ama as netas, mas por causa das crenças que ele carrega, ele pode não saber muito bem o que faz com aquilo.
Boa noite, fiz pouco tempo atrás o teste de que os homens são perigosos e do medo do masculino, ambos deram positivo, ambos deram negativo, hoje deram positivos, tá? Tá bom. Flor, às vezes a gente, quando você testou lá atrás e deu negativo, às vezes a gente não está tão aberto para deixar realmente qualquer resposta aparecer, né? E talvez agora você esteja mais segura, mais inteira, mais presente para deixar o teste realmente revelar o que tiver que ser, o que tiver que ser modificado. Por muito tempo, por muitos anos, olha, eu por pelo menos uns 2 ou 3 anos na minha jornada assim do Theta, eu lembro que eu conheci o Theta em 2011. Eu estava fazendo o meu primeiro anatomia intuitiva em 2014, ó, já fazia 3 anos. E eu lembro de no curso, na hora de fazer os testes, eu ficar com vergonha do teste, ficar com vergonha se ia dar sim, se ia dar não. Então, enquanto a gente julga as nossas crenças, a gente não deixa que elas venham assim, realmente, naturalmente, tá? Então, às vezes deu não lá atrás, porque a gente não deixou dar sim, tá? Pessoal, acho que é isso. Ah, Lucas Mota, gratidão, Lucas. Como não podia deixar de ser, ele sempre dando contribuições muito ricas. Então, hoje é dia de eclipse solar, masculino, em escorpião, transmutação, transformação profunda. Gratidão, Lucas. Lucas é um sabedor de muita coisa, gente. Minha mãe sempre me deu amor de mãe e pai. Fui criada sem o pai. Não sinto falta dele. E deu que eu sei o que é amor de pai, mas sinto que não sou amada por minha mãe. Nesse, minha mãe soube me dar mais amor de pai que de mãe. Ela financeiramente cuidou muito bem de mim e ajudou os meus pais e irmãos, mas hoje me sinto paralisada com medo de ir para a vida. Priscila, vamos fazer assim? Eu posso ficar aqui um pouquinho mais com você, mas eu vou finalizar para respeitar o horário de todo mundo, porque já são 8h37. Quem quiser ficar mais, fica mais, mas eu vou finalizar, tá bom? Tá bem, pessoal, vou fazer alguns downloads para todo mundo, a gente faz a prece de encerramento. Vocês sabem que essa aula fica gravada no canal do YouTube, e terça que vem tem mais aula, não me lembro agora de cabeça qual é o tema dela, tá? Ok. Então, vocês me dão permissão para pedir para o Criador trazer para todos vocês? Eu sei o que é o sagrado masculino no conceito do Criador. Eu sei como ver os homens através da perspectiva do Criador. Eu sei como ver os homens como seres divinos, centelhas divinas. Eu sei como ver o divino nos meus ancestrais, homens. Eu sei como estar em paz com o meu masculino. E eu sei como equilibrar o meu masculino e o meu feminino. Eu sei como respeitar o masculino e o feminino dos outros. Eu sei viver sem brigar com o meu masculino e sem brigar com o masculino dos outros. Eu sei que é possível e que é seguro viver sem ter medo dos homens, sem afastar os homens, sem rejeitar os homens e o masculino, sem demonizar e rejeitar o patriarcado. Eu sei o que é o patriarcado e o matriarcado no conceito do Criador. Eu sei como abrir espaço na minha vida para o feminino sagrado e para o masculino sagrado. Eu sei como amar o meu pai, como ter amor de filho, de filha, como me manter seguro, segura, receber amor e amar meu pai. Eu sei como ir para a vida, como e quando ir para a vida.
Eu sei que é seguro e que é meu direito divino ir para a vida, sem medo de abandonar minha família, sem medo de repetir a história dos meus ancestrais. Eu sei que é seguro me abrir para o sucesso e dar o próximo passo em direção ao sucesso. Eu sei o que é o sucesso no conceito do Criador de tudo que é. E eu sei que eu posso ter sucesso em todos os aspectos da minha vida ao mesmo tempo. Muito bem, para todos que deram permissão, é comandado baixar esses downloads em todos os níveis. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Criador de tudo que é, gratidão por esse encontro, abençoe cada um dos pés à cabeça, os familiares de vocês, os ancestrais, hoje especialmente os pais. Abençoe o planeta, todos os líderes e governantes. Que nesse final de semana cada voto seja uma bênção, independente de qual é a sua escolha, que seja uma bênção, tá? Que você abençoe o seu voto e de quem pensa diferente também, tá bom? Isso é importante, pessoal. Muito importante. O planeta já está muito denso. Fiquem com Deus, pessoal. Gratidão. Boa semana. A Fê Mosquiar Linda está colocando aqui que semana que vem, o que acontece com a sua vida quando você perdoa? É o grupo de estudos da terça que vem. O que acontece com a sua vida quando você perdoa? Milagres. Fiquem com Deus, tá? Boa semana. Tá, Priscila, vamos lá então. Não sei nem se a Priscila vai poder continuar aqui, mas minha mãe sempre me deu amor de mãe e de pai, tá? Fui criada sem um pai, não sinto falta dele. Olha, essa afirmação, e você ainda põe um ponto de exclamação, ela chama atenção, tá? Bom, dei o que eu sei o que é amor de pai, mas que eu sinto que não sou amada pela minha mãe. Então, talvez isso não comece com você, né? Como muitas das nossas histórias não começam com a gente. Então, se você colocar a mão no coração, colocar a mão assim na sua pele, entrar em teta e perguntar para o Criador de onde isso vem, onde isso começou, toda essa história que você acabou de contar aqui para a gente, resumidamente, onde isso começou? Talvez você descubra, talvez venha para você que já a sua mãe não teve pai, que ela não podia confiar nos homens. Então, ela manifestou direitinho um parceiro com quem ela não ia poder contar, né? Para ela criar vocês sozinha, né? Traz da fonte, né? O que é amor de mãe, que é seguro ter amor de mãe, que é seguro estar no lugar de mãe e não fazer os dois papéis ao mesmo tempo. A minha mãe também gosta muito de falar que ela fez tudo sozinha por mim e pela minha irmã. É claro que eu sou muito grata e eu sei que ela fez muito mesmo, e muitas coisas ela fez dobrado. Eu sei disso, né? Mas eu hoje sei que é importante reconhecer que ela não é mãe e pai, ela é mãe, tá? Então, quando a gente fala assim, não, minha mãe foi mãe e pai, eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está falando, assim, minha mãe fez por dois, eu entendo. Mas não é algo que a gente deveria ficar repetindo, sabe? Reforçando, porque é pesado para sua mãe e é pesado para você. Provoca vários desequilíbrios no sistema, isso, tá? Então, você tem pai, ele pode não estar aí, ele pode não ter estado por aí, mas você tem pai e você teve uma mãe que fez muito por você, tá? Mas ela não foi mãe e pai, ok? Perceba que ao tentar ser o pai, talvez ela tenha deixado o lugar de mãe vago. E um dos filhos ocupou esse lugar, tá?
Porque é uma equação, pessoal. Tem geneticamente e mentalmente a gente está programado para isso, para ter a mãe e o pai e aqui os filhos, tá? É como uma equação. Se falta um elemento dessa equação, faltou o pai ou faltou a mãe, um dos filhos toma esse lugar. Então, talvez você sinta que você não tem mãe porque você foi a mãe. Não sei qual filha é você, se você é a primeira, né? Talvez seja a única mulher, tá? Mas isso sempre acontece. Os filhos, quando um desses lugares está vago, porque ou o pai foi embora, ou a mãe ficou doente e faleceu, ou a mãe, o pai tá lá, mas é como se não tivesse, não tá lá ocupando o seu lugar. Um dos filhos ocupa esse lugar. Às vezes até mais de um. Vou dar o exemplo da Vaiana Steibel para vocês, né? A Vaiana Steibel se separou do pai e dos filhos dela quando ela tinha 20 e pouquinhos anos. Ela casou muito novinha, com 15, 16, teve os 3 filhos, com 20 e pouquinho ela se separou. Ela descobriu que ele tinha outras relações, outros relacionamentos, e ela se separou. E aí ela, a Vaiana, passou a ser a provedora dos filhos, né? E a filha mais velha, que é a Bob, passou a ser a mãe. Passou a ser aquela que perguntava para os irmãos, e para a Vaiana, você já comeu? Você tem roupa limpa para ir para a escola? Porque a Vaiana trabalhava 14, 16 horas por dia. Então, a hora que ela chegava, a Bob perguntava assim, mãe, você comeu hoje? Você quer que eu faça alguma coisa para você comer? Então, a Bob se tornou mãe. O Joshua, que era o filho do meio, o único menino, mesmo a Vaiana se tornando a provedora, ele se via como pai, como o homem da casa. Tentava proteger todas como o homem da casa, né? Então, isso simplesmente acontece, tá? Priscila, checa isso, Flor, checa. Testa. Em algum nível, eu sou mãe da minha mãe. Talvez por isso você sinta que não sabe o que é amor de mãe, tá? Porque sua mãe estava tão preocupada em suprir a falta do seu pai que você tomou o lugar dela. É o que me ocorreu, assim, de mais claro, tá? Sempre que vem... Não, desculpe. Gratidão. Sobre o pai, deu negativo, mas testei que me fazer de pequena para o meu marido ser grande. Ah, sim. E deu sim. Tem a ver com o masculino também, claro, o seu e o do marido, porque a gente casa com pessoas que têm crenças semelhantes, tá? Vamos ter um dia para falar sobre relacionamento? Olha, adoro falar sobre relacionamento. Eu acho que no roteiro que eu criei para esse ano não tá relacionamento. Mas eu vou falar, tá? Vou dar um jeito de falar. Talvez uma das lives, vou dar um jeito de falar sobre isso. E quando vocês falam assim, falar sobre relacionamento, dá para falar de 100 formas diferentes sobre relacionamento. O que vocês gostariam de escutar sobre relacionamento, tá? Sou filha única, mas tenho uma prima que foi como minha irmã e hoje ela é tudo para mim. Ah, tá bom. A Priscila dando esse feedback. Tá bom. Tá bom. Então, como filha única, Priscila, é bem possível que você tenha realmente esse sentido mãe da sua mãe, tá? E é sempre aquela história assim, eu sinto que vem de mais longe. Sua mãe teve mãe? Sua mãe teve carinho, teve colo? Tá? Porque parece que não, né? Assim, a gente já vê o seguinte padrão, assim, ela escolheu um parceiro com quem ela não podia contar, de quem ela não ia receber, por quem ela não ia ser nutrida. Isso é mãe. Não aprendi a receber, não aprendi a assimilar, então eu manifesto relacionamentos em que eu não recebo, em que eu não sou nutrida, em que eu não posso confiar, tá? Em que eu vou ser abandonada, vou ter que me virar sozinha. Tá, vou finalizar, tá, pessoal? Dia 13 de dezembro, a Fê Mosquear também está colocando aqui que o tema vai ser virtudes para manifestar. Podemos manifestar a alma gêmea mais compatível nesse dia, com certeza. Fê, muito linda você. Tá, Priscila, acredito que veio da minha avó em um trabalho de crença, senti que ela foi abusada por conivência do pai e da mãe. Tá, e aí ela não pode confiar em ninguém, né? Então, sua avó não podia confiar em ninguém, sua mãe não podia confiar em ninguém também, né? Veja se você pode confiar, tá bom? Amados, então,
Bom descanso, boa noite, boa semana, tá? Vibração alta. Alguém tem que manter a vibração alta, tá? Fiquem com Deus.